Oferecimento: Autoviação Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Açaí Will, energia e saúde. Drogaria do Povo, medicamentos com até 70% de desconto. Kiarte Fitness, não importa o que você faz, o importante é estar em movimento com a Kiarte. D&C Móveis Planejados, qual a sua medida? A D&C faz e entrega em até 10 dias úteis. Restaurante Costa do Sol, qualidade, bom atendimento e mais sabor. IASIG, um jeito fácil de ensinar um novo idioma para o seu filho. IASIG, você, cidadão do mundo. Casa Ageno e Casa dos Parafusos, sua casa merece o melhor. Riala Parque Aquático, aqui a diversão é natural. Simões e França Odontologia Premium, atendimento personalizado ao seu alcance. SPC, Serasa, Banco Central, protestos, redução de juros abusivos? Lagos Perícia, solução é a nossa meta. Empório São Benedito, massas e pizzas com receita italiana, grelhados deliciosos. Pecado é resistir. Easy Info Soluções em Informática. No nosso aniversário, todas as fontes originais para notebook e netbook por R$ 79,90. De volta com você ao vivo aqui no programa Sidney Marinho. Como chove, hein? Continua chovendo muito forte em vários pontos de Cabo Frio, né? E eu estou recebendo aqui a mensagem do meu amigo Ivan Luiz Pinto. Está aqui no caminho de Búzios, assistindo a gente pela internet, dizendo que tem algumas casas no bairro que já estão com seus terrenos alagados devido a bueiros entupidos, né? Muita areia nos bueiros, eles não tiveram a manutenção e está acontecendo isso, segundo ele, no caminho de Búzios. Tem uma rua fechada ali perto da praça e começa a represar água, né? Então ele está pedindo aí algum auxílio. Rua Praia Brava, é isso, né, Ivan? Não tem como passar, a água já está numa altura, né, com um volume ali que não permite que os automóveis passem. Fica o recado aí do Ivan Luiz Pinto aqui pelo Facebook, né, mostrando essa dificuldade que nossos amigos e amigas do Caminho de Búzios estão vivendo nessa manhã chuvosa de terça-feira. Tem esse problema, né? Além da manutenção dos bueiros, essa questão de maré alta, às vezes também atrapalha o escoamento, mas se fizer a manutenção bonitinha, evita 60% dos problemas. E não tem solução para alguns pontos que a gente já conhece, né? Então, tranquilidade, esperar a chuva baixar um pouquinho e aproveitar depois para fazer essa manutenção que tem que ser feita mesmo, não pode ser diferente não, até porque a gente sabe que vem aí uma época que é a época daquelas chuvas mais fortes, né? Aqueles temporais de verão, e não é bom, né, a gente deixar essa estrutura na mão. Vamos dar uma olhada nisso. Ivan, obrigado aí pelo recado, viu? Deixa eu dar uma mensagem aqui da minha amiga Andréia Moreira, ela ontem falou inclusive ao vivo comigo aqui no programa, o quiosque Costa do Sol e o restaurante Costa do Sol estão contratando. Então se você está aí precisando trabalhar, né, desde o pessoal da cozinha, do pessoal do atendimento, até a gerência, tem vagas disponíveis aqui no restaurante Costa do Sol para o Shopping Parque Lagos, que tem sua inauguração confirmada para o próximo dia 10 de dezembro. Até já agradeço, né, a direção do shopping pelo convite. A gente vai estar lá sim acompanhando toda essa movimentação de inauguração e no dia 10 o shopping abre suas portas ao meio-dia para a população de Cabo Frio e da região. E a Andréia Moreira está lá com o seu empreendimento, sendo preparado e montando uma equipe, tá certo? Se você quer trabalhar com a Andréia, com o Eduardo, deixa o teu currículo aqui no Costa do Sol, na Alex Novelini, esquina com Jorge Lócio. Mesmo que você não tenha experiência, você pode deixar teu currículo lá, porque a Andréia está preparando uma capacitação para esses novos profissionais, e aí você tem uma chance, né? Você jovem que está buscando tua oportunidade, tem uma chance também de ingressar no mercado de trabalho com gente muito boa, viu? A Andréia, o Eduardo, Rafael, uma galera muito bacana aqui do Costa do Sol, no quiosque e no restaurante. Aproveita essa oportunidade. Estou recebendo aqui nos estúdios o apresentador de televisão, blogueiro, professor, Rafael Peçanha, nosso novo companheiro aqui na Rede Litoral News. Rafael estreou na quarta-feira passada, o feriado da Consciência Negra, com o programa Rafael Peçanha, que já teve uma repercussão muito bacana. Seja bem-vindo, prazer te receber na casa e aqui no nosso programa também. Bom dia, Rafael. Sidney, bom dia. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar falando com os nossos amigos aí. Estreamos quarta-feira,
bastante repercussão, como você disse, a gente está feliz. Estou me sentindo em casa, no seu programa, no meu, aqui na Rede Litoral, e é muito bom a gente se sentir em casa sempre. Que bacana, né? Como é que são os planos? O que é o foco principal do programa? Como é que você está trabalhando com a tua produção para, a cada semana, né, levar informação, cultura? Aí queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem um programa de variedade, na verdade, né? A gente escolheu não ter um tema específico, né? A gente vai falar da cidade, vai falar da região, de cultura, de política, de educação, de jornalismo, né? Um pouco de tudo. Os temas que surgem na mídia e que se tornam relevantes para a cidade e para a região, a gente vai trazer para cá, que já é uma característica nossa. E a gente vai estar debatendo com a população, né? Sempre de forma diplomática, com tranquilidade, né? Tentando dar visibilidade aos fatos. E vamos conversando. Eu acho que o grande barato que a gente tenta trazer para o programa é a coisa do bate-papo, né? Do convidado e do telespectador se sentir em casa, batendo um papo, trocando ideia, trocando informação sobre o tema do programa daquele dia. A gente fala um pouco de tudo no final das contas. Né? Isso é muito bacana, é uma fórmula sempre de sucesso. E as TVs a cabo têm ocupado um espaço, né? Exatamente com essa informação da cidade, com o debate. Eu costumo muito falar aqui da reflexão que a gente precisa fazer, né? Tudo que acontece na cidade. É verdade. A gente não pode ter esse vácuo, né, de informação. A cidade de Cabo Frio e a região dos Lagos, elas são foco e geradoras de uma série de informações, de notícias, e as pessoas precisam estar se comunicando em relação a isso. Eu acho que a TV a cabo, né, é uma grande saída, né, as pessoas têm assistido cada vez mais, têm se integrado cada vez mais com esse tipo de mídia, e eu estou achando muito legal poder participar e contribuir, de certa forma, nesse procedimento, nesse processo histórico dentro da cidade. Né? Rafael está em Cabo Frio desde 1996? 96, vim para cá, eu tinha 12 anos, eu morava no Rio, vim para cá. 96, então me sinto cabo-friense. E a cidade tem isso, né? A gente acolhe todo mundo. Eu estou aqui mais ou menos nesse mesmo tempo, cheguei um pouquinho antes de você para fixar a residência. Né? E é isso, né? A gente se sente cabo-friense. A gente já vinha passar férias, né, como família carioca, desde os meus 2, 3 meses de idade. Então, aquela Praia do Forte ali já é conhecida desde a minha infância. Então, a gente já conhecia bastante a cidade, já vinha para cá desde criança. E aí, com o tempo, a gente acabou fixando residência também. Tua formação é História? Eu sou graduado em História aqui, em Cabo Frio mesmo, pela Veiga de Almeida. E hoje dá aulas, coordena? Dou aula na Estácio, dou aula na Prefeitura de Macaé, concursado, dou aula na Prefeitura de Cabo Frio, concursado também. Fiz alguns cursos depois, né? Pós, mestrado, fazendo doutorado e tal. Não me interessa parar de estudar nem produzir. E como é que surgiu o Rafael, né? Além do Rafael professor, como é que surgiu o Rafael blogueiro, o Rafael apresentador de televisão? O que te impulsionou a buscar esse caminho Na verdade, Rafael? desde novo, eu tenho uma necessidade de expressar a informação que eu recebo. Né? Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente ouve falar, as ideias que a gente tem. Né? Então, desde cedo eu busquei canais em relação a isso. Né? Jornais, comecei escrevendo em jornal da paróquia, lá no Rio de Janeiro, depois aqui em Cabo Frio, né? Jornais impressos da cidade, depois o negócio foi ampliando. O blog surgiu como uma forma de registrar e publicar os textos que a gente escrevia para o jornal, né? E depois a gente foi ampliando. Aí a gente está trabalhando na rádio hoje, tem um espaço na televisão aqui com você, né? Sempre nessa necessidade. Eu sempre tive essa necessidade de expressar o que a gente pensa, né? O que eu penso para as pessoas e debater com elas essas ideias. Eu acho que você deve sentir essa necessidade também, essa vontade de debater e de disseminar informação. Porque eu acho que Cabo Frio precisa de debate, precisa de conversa, precisa discutir seus principais problemas e suas principais vantagens também. E a gente quer contribuir nesse processo. Então, desde cedo, eu tenho buscado esses canais, né? A mídia, para mim, não é um fim em si mesmo. É uma ferramenta para a gente estar debatendo com as pessoas exatamente essas questões mais relevantes. Tem dado certo, Até porque é assim que se cresce, né? Em todos os níveis, né? Sem dúvida. Politicamente falando, desenvolvimento da cidade, debatendo, o debate saudável das ideias, ele funciona. A democracia é feita de debate. Né? Hoje, além do teu programa aqui toda quarta-feira e com as reprises, né, ao longo da semana, você está toda segunda com a Fernandinha na Rádio Sucesso? Com a Fernanda Carriço lá na Rádio Sucesso, 88,7, aproveitar e mandar um beijo para ela. É sempre uma coluna, né? Um programinha pequeno, de 1 a 3 a 4 minutos, o Papo de História. A gente fala um pouco sobre história, pega um tema que está interessante naquela semana e debate um pouco, dá uma dica de livro para o pessoal, uma forma de integrar, né? A academia tem muito essa carência, as pessoas na academia têm uma linguagem muito rebuscada, é muito pouco popular, né? Esse conhecimento, ele precisa chegar no povo. Eu acho que a rádio é a melhor forma, né? Entre todas as casas e tal, junto com a televisão, e a gente está participando desse projeto também. Estou muito feliz lá também. E a rádio tá bem, né? Aliás, um abraço para o Felipe, né? Para toda a galera aí da Rádio Sucesso, onde a gente também transmite o futebol.
e tem muitos amigos, né? Isso é muito bacana, para toda a família da Sucesso, nosso abraço carinhoso. Do ponto de vista da história, né? Cabo Frio valoriza a história da cidade, Cabo Frio se valoriza do ponto de vista histórico, na tua opinião, Rafael? Eu acho que poderia ser muito melhor, né, Sidney, porque é uma questão de proporcionalidade, né? Cabo Frio tem uma participação na história do Brasil que é muito grandiosa, né? Muito pioneira e muito grandiosa. E a gente com certeza precisa de mais incentivos, tanto da parte pública quanto da parte privada, para disseminar essa informação e para que o próprio povo se sinta valorizado em relação à sua própria história. Eu acho que poderia ser melhor. Cada ano que passa, a gente sente algumas evoluções. Às vezes a gente dá uns passos para trás, outros para frente, mas eu acho que a gente tem melhorado nesse ponto. O fato de ter uma graduação, um curso de graduação de História na cidade, já é um ponto positivo. E a gente tem tentado trazer essa contribuição lá na Estácio, que é fazer o pessoal pensar a história, né, da própria região. A gente tem uma linha de pesquisa de história regional lá que eu coordeno e alguns alunos a gente tem espalhado atividades, tarefas, pesquisa, entrevista, história oral, coleta de documentos para a gente estar reavivando isso. Acho que é importante. Né? Cada passo é importante, tanto do poder público, quanto da academia, quanto das pessoas que de maneira individual tentam melhorar esse quadro, eu acho que é importante, mas pode ser muito melhor, com certeza. E toda vez que a gente debate, até a questão turística mesmo, sempre vem aquela tese, puxa, a gente explora tão pouco o nosso turismo histórico, né? A cidade tem uma história tão rica para ser explorada, inclusive Verdade. Do ponto de vista turístico. Você é partidário dessa ideia? Concorda que é Sem pouco dúvida. Explorada essa vertente? Sem dúvida, eu acho que o turismo histórico é um turismo que tem crescido muito no Brasil, financeiramente em relação ao número de adeptos. Claro que é um turismo que ele não é de massa, ele não é um turismo ainda popular. Ele ainda alcança alguma parcela da população que não é muito grande. Mas eu acho que com um trabalho focado nesse tipo de grupo social, é possível sim fazer um trabalho forte. É preciso incentivo do poder público e da iniciativa privada, mas eu sou totalmente a favor do investimento nesse tipo de turismo, sim. Bacana. O Wellington Lírio está aqui participando comigo no Facebook. Wellington, obrigado pela audiência. Dizendo, Sidney, bom dia. Não dá para começar o dia sem assistir pelo menos uma parte do teu programa. Que bom, fico feliz com isso. Diz que o programa é muito bom. Valeu. Obrigado, Wellington. Está dizendo que vê sempre teu blog também. Legal, obrigado. Você faz críticas bastante interessantes. Obrigado. Gosta muito das suas críticas lá no blog. O Wellington Lírio está assistindo a gente. Legal, bom saber. Um abraço para o Wellington. Que bom que você continua assistindo a gente. Patrícia Ribeiro tá chovendo para burro, né, Patrícia? Não é fácil, não. Tá mandando um beijo aqui pra gente também. Né? Tudo de bom para você, viu, Patrícia? O brinde está aqui, esperando. Não tem problema nenhum, não. Né? Pode vir com tranquilidade para pegar o brinde que você faturou. Tudo de bom aí, viu, Patrícia? Obrigado pela audiência de sempre. Você teve na semana retrasada, logo depois do feriado, né? Foi entre o feriado da cidade e o feriado da Proclamação da República. Eu recebi aqui o secretário de Saúde, Dirley Pereira, que fez uma crítica muito veemente a você nessa questão toda do caso Bené, da procuração, dessa história da ação contra o plano de cargos, carreiras e salários e contra os nomeados do concurso. Como é que está essa situação hoje? Eu soube que você conversou numa reunião semana passada com o Dirley sobre esse assunto. Assim, como é que está isso hoje, Rafael? Assim, só para a gente fazer um resumo bem rápido, né? Quer dizer, o nosso blog acabou dando visibilidade e divulgação ao que a gente ficou chamando de caso Bené, não é isso? É o quê? A ideia de que a gente descobriu 3 processos, na verdade, judiciais, um contra pedindo a extinção do plano de cargos e carreiras e remunerações do servidor público e um pedindo a anulação das nomeações do concurso de 2009. Né? E um terceiro processo que, na verdade, era um pedido de liminar de um deles. E isso estava meio escondido, digamos assim, não estava divulgado, a gente descobriu e colocou na mídia e descobrimos que quem abriu, ou seja, quem assinou, teoricamente, os processos para essa abertura foi o Benedito, né, o Bené do Village, que é presidente da Uniamacaf. E aí fomos, obviamente, apresentar isso nas redes sociais e cobrar uma explicação, porque era um processo judicial que atentava não só contra as garantias legais do servidor, mas contra o próprio servidor, né, que poderia perder a sua nomeação. Em relação a isso, a gente percebeu nos autos do processo que não havia assim, uma fundamentação muito clara e pedimos explicação do Bené. O Bené apresentou a tese de que não foi ele que assinou, né, buscou-se quem teria falsificado as assinaturas, porque a tese do Bené, o que ele apresentou foi que as assinaturas não eram dele, que alguém teria falsificado. E tivemos uma reunião entre 4 sindicatos da cidade. Eu estive presente, né? O CEP, o Sindicaf, Associação dos Guardas Municipais, Sindisaúde, eu estava presente. Queterine Giovanesco, que tem um programa aqui, estava lá presente também, pela parte da imprensa.
O Bené e o advogado dele, o Dr. Luiz Cláudio, que apresentaram, nós fizemos um acordo ali, né, um acordo coletivo, um acordo entre os sindicatos, um acordo entre movimentos sociais, de que se buscariam os culpados e que se abririam processos para extinguir esses procedimentos que não haviam sido assinados pelo Bené, segundo a sua versão. Haveria também, pelo combinado, uma denúncia à OAB, né, em relação não uma denúncia, mas um pedido de esclarecimento em relação ao advogado Rodolfo Bandeira, que é o advogado desses processos, né, e ainda uma queixa-crime na delegacia policial, 126DP, em relação à falsidade ideológica, falsificação de documentos, que é o procedimento de praxe. Esse procedimento, todas essas ações foram combinadas coletivamente, né, e isso foi uma quinta-feira, se não me engano, dia 30 de outubro, e ali, alguns dias depois, o advogado, o Dr. Luiz Cláudio, surgiu com esses documentos, né, ou seja, nós cobramos que ele cumprisse o combinado, e esse combinado era um combinado coletivo, obviamente, em favor do servidor, em favor da cidade de Cabo Frio, e ele de fato fez. Só que nesse momento, Bené e Luiz Cláudio também fizeram uma denúncia de que o secretário Dirley Pereira teria ido ao encontro deles, né, para assumir a culpa por esse crime, entre aspas, né, ainda não provado, e isso foi relatado nesses processos, nesses boletins de ocorrência. Nós, como fizemos a divulgação do caso, fizemos a divulgação da reunião que aconteceu entre os sindicatos, fizemos também a divulgação desse novo personagem que entrava na história, que é o secretário Dirley Pereira. Desde o início, Sidney, a gente tentou uma postura, obviamente, eu não sou uma pessoa isenta, eu sou uma pessoa que tem uma militância política, que tem um objetivo na cidade, né, que tem uma ideologia, que tem uma ideia de como a cidade seria melhor. E é claro que a gente faz opções políticas dentro desse quadro. Mas o nosso relato no blog, desde o início, sempre foi com um objetivo apenas, que é exatamente garantir as garantias, sendo redundante, né, do servidor cabo-friense, defender a todo momento o trabalhador de Cabo Frio. O secretário Dirley Pereira, lendo as postagens, fez uma interpretação errônea do nosso papel, né? Nós usamos, como eu usei aqui com você, o termo combinado. Ele interpretou que esse combinado era um combinado entre mim e o Dr. Luiz Cláudio, né? Me acusou de ser o mentor, o mandante de um esquema político da oposição contra ele, porque ele tinha assumido a Secretaria de Saúde, enfim, inverteu um pouco os papéis pela interpretação que ele fez do texto, né? Na sexta-feira, agora, a última sexta-feira, eu estava saindo de Macaé, trabalho em Macaé na sexta-feira, recebi uma ligação do Olney Viana, que é o presidente do Sindicaf, me chamando para uma reunião, onde inclusive o Dirley estaria presente. Eu vim voando ali pela Estrada da Integração, prometi que chegava em 1 hora, cheguei em 40 minutos, porque era do meu interesse estar com o Dirley, estar com os sindicatos, porque, o Sidney, embora algumas pessoas me vejam como um causador de confusão, na verdade é o contrário, eu procuro resolver as coisas da forma mais diplomática possível, porque eu acho que o objetivo é sempre a cidade, né? E as disputas pessoais elas têm que ficar escondidas, não no sentido do segredo, elas têm que ficar embaixo disso, em segundo lugar, em relação a essas questões. Eu fui e, ao chegar lá, o secretário Dirley Pereira já estava conversando com os sindicatos, né? Eu tive que chegar um pouco atrasado, e os sindicatos haviam apresentado ao Dirley qual era o meu real papel nessa história, né? Houve uma defesa do meu papel como colaborador dos sindicatos e da causa do servidor nesse caso, e o Dirley percebeu que fez uma interpretação equivocada da minha pessoa nesse caso, e prontamente me pediu perdão, pediu desculpas em relação aos presentes. E eu sou uma pessoa, Sidney, que para mim eu fui criado com princípios cristãos, você conhece a minha família, meus pais, e para mim o perdão ele apaga tudo, né? A partir do momento que você pede perdão, você reconhece um erro, né? Para mim as coisas morrem, acabam. O que eu pedi só ao secretário é que, como foi feito publicamente uma acusação em relação à minha pessoa, né, de que eu seria o mandante desse esquema, o mentor dessa questão, que houvesse também uma retratação pública, né, emissão de uma nota de esclarecimentos e tudo mais, né, até porque eu também pensava juridicamente em processar o Dirley pela acusação que ele me fez. Obviamente não vou fazer mais isso, porque está tudo resolvido, mas uma nota de esclarecimento só para tudo ficar nos seus devidos lugares, né? Juridicamente a gente sabe que o direito de resposta ele tem que ser
da mesma forma, no mesmo tempo em que a acusação foi feita, mas é um melindre do qual eu abro mão porque eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante já foi feito, né? O reconhecimento em relação ao Dirley, conversamos, ele apresentou a versão dele para o caso para os sindicatos, ele pediu uma cariação com o Dr. Luiz Cláudio, né? Então, o mais importante já foi feito. Mas é claro que a gente espera e a gente tem certeza que o combinado, né, nesse caso, novamente coletivo, né, com o Dirley Pereira, com o secretário, vai ser cumprido. Ele vai emitir essa nota só por praxe mesmo, né, de esclarecimento, e a gente acredita que vai ficar tudo tranquilo. Nosso objetivo sempre foi, né, os direitos do trabalhador de Cabo Frio. E a gente vai continuar nessa caminhada, né, até o pessoal na rua, você, pô, Rafael, você ganhou de novo, mais uma vitória. Não, não foi uma vitória, porque não houve um confronto, não é isso? Eu costumava dizer que eram um caso, que era o caso Bené, tinha virado 2. O caso Bené e o caso Dirley contra o Rafael. Esse segundo acabou, né? E não é questão de vitória, a questão é que havia uma verdade, né? O secretário, de maneira equivocada, interpretou de outra forma e agora está tudo esclarecido e a gente vai para o principal, que é descobrir quem são os culpados de mais esse golpe, mais essa tentativa de prejudicar o servidor de Cabo Frio. Nossa meta continua a mesma, né? Demos mais um passo e vamos caminhando. E acho que é interesse da sociedade, né? Com certeza. O próprio Dirley dizia isso aqui na entrevista que ele concedeu, que tem todo o interesse em ver o caso analisado profundamente, torcer para que isso aconteça de forma rápida, né? E a sociedade conheça todas as vertentes disso. Mas que bom que vocês já estão aí com o entendimento feito. O meu amigo Roberto Brum, aqui da Praia de Siqueira, está dando bom dia para a gente, está acompanhando aí teu trabalho também, através da TV, do rádio, da internet. Ele pede aqui uma análise profunda, rapaz. O Roberto está tocando quando a gente falava naquela questão, um tema histórico, né? Ele está propondo que você faça uma análise na perspectiva do Max Weber, das condutas políticas. Aí ele lembra aqui, né, o sociólogo alemão, dizendo que a vida política, ou melhor, a intenção de quem ocupa cargos políticos, se dá de duas formas. Ou se vive para a política, ou se vive da política. Ele pede uma análise tua sobre essa perspectiva aí do ponto de vista histórico, Rafael. Legal, o Brum tá animado. O Roberto Brum sempre participa com a gente na televisão, no blog. Mandar um abraço para ele. Bastante atuante, né? É, legal. Bacana. Assim, para fazer uma análise profunda da relação do Max Weber com a atuação política, a gente precisaria aí de uns 5, 6 programas. Mas dá para ter uma noção, assim, o Weber, junto com o Durkheim, embora sejam de tendências diferentes, que na verdade criam 2 paradigmas para as ciências sociais, são as grandes referências. O Weber tem algumas análises muito interessantes, é ele quem vai criar, por exemplo, talvez meio que sem querer, uma perspectiva simbólica, né, dos comportamentos políticos que a gente segue até hoje em áreas como antropologia e tudo mais. Essa diferenciação entre viver da política e viver para a política, ela é bastante interessante. E ela se manifesta, obviamente, num conceito que hoje é a grande questão do Brasil, do Estado, da cidade, né, que é a corrupção. Né, que é um problema que graça na sociedade, que toma a sociedade, que as pessoas se manifestam prontamente contra, né, mas que no processo político a gente ainda vê muito presente, né, a gente ainda vê muito arraigado. Eu imagino, Roberto Brum, que o Max Weber seria uma pedra no sapato dos principais políticos desse país. Né? Gostaria muito de tê-lo ainda em vida, atuando, fazendo esse tipo de crítica. Né? E acredito que a leitura do Max Weber é essencial. Né? Livros como Ciência como Vocação, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo trazem noções bastante interessantes em relação a essa questão política. Acredito que essa inversão, né, viver para a política e não dela, seja a grande chave. Né? E a gente vê muito isso, principalmente no Poder Legislativo, no Brasil inteiro, né? O vereador, o deputado estadual, federal, o senador, ele sempre tem 2 opções. Ou ele se submete aos desmandos do Poder Executivo e tem uma atuação apagada, que simplesmente é submissa a esse poder. Lembrando que essa coisa do mensalão não foi um caso isolado na questão PT ali no início dos anos 2000, mas algo que está presente em toda a sociedade, em muitos poderes legislativos pelo país. Ou o cara toma uma atitude pessoal de renunciar a esses ganhos escusos e ter uma carreira, ter uma postura legislativa de fiscalização, de cobrança, de crítica ao Poder Executivo para ajudar a sociedade. A gente acredita, e o Weber também acreditava nisso, na questão da vocação, que, diferente do Durkheim, que a posição pessoal ela é essencial. O político decidir virar o jogo, renunciar aos seus ganhos pessoais
né, às vezes perder até economicamente, socialmente, financeiramente, mas tecer uma vida política reta, organizada, honesta, de defesa da população. A gente espera que o Weber invada aí o coração dos políticos do Brasil, porque por enquanto está um pouco difícil. Que assim seja, né? O Thiago Chumbara está te abraçando aqui, está assistindo Legal. lá a tua entrevista. Sarita Pessoa também está curtindo você aqui no Facebook. Um abraço, André Luiz Sarita. Fernandes. Tem mais gente curtindo esse nosso bate-papo aqui. Daqui a pouco eu faço esse registro. Bom. Eu queria aproveitar, né, esse nosso bate-papo para fazer uma análise, né, do que a gente tem pela frente aí nessa próxima eleição, né? A gente tem, hoje, eu já divulguei mais cedo, o Ibope divulgou uma pesquisa da corrida lá para o Palácio Guanabara com o senador Crivella. Muito próximos todos, né? Mas o Crivella ponteando essa caminhada. Eu queria uma avaliação tua, né? Vamos focar nessa questão do governo do Estado. O que você imagina que o quadro apresente daí já é pra a segunda frente? pesquisa, em menos de um mês e meio, se eu não me engano, que coloca o Crivella em primeiro, né? Pelos percentuais serem muito próximos e pela eleição estadual para o governo ser uma eleição extremamente pragmática, não é isso? Eu acredito que isso ainda possa mudar, mas o Crivella é uma força. Eu vejo ainda que o Lindbergh seria o nome que matematicamente me parece ter mais chance de vencer, por um motivo muito simples. Ele tem um caminho a avançar. Não é isso? O Lindbergh é um cara que entra na campanha, às vezes, né, em terceira, quarta colocação, e especialmente por causa do marketing que ele tem, um grupo político muito forte que abarca todas as cidades do estado, ele consegue avançar. Foi o que aconteceu no caso para a eleição para senador, onde ele era o terceiro ou quarto colocado e conseguiu a sua vaga. O Crivella é um candidato muito forte também, que tem uma força no eleitorado evangélico, ele tem um eleitorado consolidado. O Garotinho, na minha opinião, ele já bateu no teto com essas pesquisas. Você percebe que os percentuais nas pesquisas que são feitas há 6 meses, mais ou menos, para cá, ele ou mantém o seu percentual ou cai um pouco, então acredito que ele seja carta fora do baralho ou alguém que possa disputar com outro candidato um segundo turno e perder, porque não vai conseguir concentrar, né? O Garotinho tem pouca capacidade de articulação, não de articulação, mas de agregar, né? Isso de fazer a coalizão que outros candidatos como o Lindbergh e até o Crivella, né, possuem. Você tem a candidatura do Pezão, que vem muito prejudicada pela falta de popularidade que o governo Cabral e que o próprio Sérgio Cabral adquiriu nesse último ano e meio, talvez 2 anos de governo. É uma candidatura que matematicamente, na minha opinião, não tem chance nenhuma. Não é? Você tem uma outra candidatura que eu me simpatizo muito, que é a do Miro Teixeira, do PROS, que é um amigo pessoal. Inclusive estivemos juntos aí há mais ou menos umas 3 semanas, ele é deputado federal. Dificilmente vai conseguir também matematicamente vencer, mas é uma candidatura que ideologicamente eu simpatizo bastante. Então eu acredito que o jogo esteja mais ou menos dessa forma. Existe uma possibilidade do Crivella abrir mão da candidatura, uma possibilidade que é cada vez menor, até por causa dos índices, não é isso? O Lindbergh toda semana tenta trazer o Crivella para junto de si. O Garotinho não vai conseguir trazer o Crivella para junto de si, porque existe uma disputa, inclusive, no meio evangélico, né, onde essas duas tendências, Garotinho e Crivella, não se batem. Então, por isso eu acho que o Lindbergh é o nome para vencer em 2014. Embora falte um ano aí, né, entre aspas, muito cedo para dizer, porque muita coisa pode acontecer. Mas eu visualizo o quadro dessa forma. O Crivella vai ser o nome decisivo. Que papel a gente tem aqui? Cabo Frio, região, qual é o nosso papel nesse contexto, nessa tua análise política? Como é que entra? A nossa cidade, a nossa região, como é que entram nisso aí, Rafael, na tua opinião? Eu acho que a nossa cidade vai seguir vai ter uma polarização, pelo menos das cabeças do poder público, né, tanto da oposição quanto da situação, semelhante à polarização que vai haver no governo do Estado. Eu acredito numa polarização entre Lindbergh e Garotinho. A minha dúvida ainda é o papel do Crivella nisso, como eu estava falando. Você tem aí o governo de Cabo Frio claramente, né, ao lado do Garotinho, e a oposição em Cabo Frio cada vez mais se concentrando para o lado do Lindbergh, embora ainda hajam alguns compromissos com o Pezão, como pré-candidato do governo do Estado, mas eu acredito que a polarização vai haver aí. E acredito que Cabo Frio vai seguir essa tendência da polarização. Você acha que o Lindbergh acaba virando candidato do governo do Estado? Eu acho que sim, eu acho que está caminhando para isso. O que existe ainda é uma pressão da cúpula do PMDB, né, principalmente do Pisciani, do próprio Cabral, do próprio Pezão, para que isso não aconteça. Né? Mas eu acredito que isso vai ser derrubado
pelos números. Né? Não há nada mais pragmático numa eleição do que o PMDB. Eu acredito que o PMDB entrar um barco desse, ignorando os números, seria romper com a sua própria identidade. Matheus Avelino, da Associação Estudantil de Cabo Frio, está te abraçando aqui também. Um abraço para o Matheus, gente finíssima. Diz que aprende muito com teus comentários e tuas análises políticas. Reputa você como uma das pessoas mais inteligentes aqui da cidade. Que bom, fico feliz. Desejando sucesso. Obrigado, na Matheus. tua jornada, viu? Você acha que vai ser uma eleição, do ponto de vista, quando a gente avalia, por exemplo, a pesquisa, 26,8% dizendo que vota branco ou vota nulo? Você acha que é uma eleição que tem uma característica muito diferente em função dos protestos, em função do povo ter ido para a rua, ou isso se dilui ao longo do tempo? Eu gostaria assim, de dizer que não, mas eu acho aliás, eu gostaria de dizer que sim, né, que vai haver essa eleição vai ser afetada por esses protestos, mas acredito que o Poder Executivo não. Eu tenho uma visão muito clara, posso não estar certo, mas eu penso dessa forma, que a grande influência dos protestos das jornadas de junho nas eleições de 14 e de 16 serão no campo do Poder Legislativo. O Poder Executivo, para mim, ainda é um modelo de eleição muito pragmático, não é isso? Onde vai haver pouca influência dessas questões ideológicas. No caso do Poder Legislativo, eu acho que vai haver uma influência total das jornadas de junho, né? Tanto para o Poder Legislativo a nível estadual e federal agora em 14, quanto para o municipal em 2016. Ou seja, eu acho que existe uma abertura, uma lacuna muito grande para que se eleja um ou vários deputados estaduais, federais, senadores e vereadores de 2016 ideológicos, né? No sentido mais firme da palavra, né? Caras que tenham disposição de lutar pela população, renunciando aos ganhos da corrupção. Eu acho que o quadro é esse, mas eu acho que para o Poder Executivo a gente vai ter muito poucas mudanças, até porque os nomes que se alinham não vêm dessa demanda social. Né? São os mesmos nomes. Então, eu acho que a eleição executiva vai continuar pragmática e a legislativa vai se abrir cada vez mais à ideologia. No bom sentido do termo ideologia, claro. Tá certo. Amanhã, 5 horas da tarde, estaremos aí ao vivo. Peçanha. Quais são as atrações do programa amanhã? Amanhã a gente vai trazer o Fernando Pinto e o Leandro Correia, né, que são dois amigos. Fernando Pinto, engenheiro, empresário, é um dos organizadores do Gastronomia no Samba, que tem sido um evento de grande sucesso na cidade. E o Leandro Correia já foi presidente da Liga das Escolas de Samba. E a gente vai estar fazendo um bate-papo aqui sobre cultura, sobre carnaval, sobre um pouquinho de tudo. Acho que vai ser muito legal. Tenho certeza que vai. Até porque, né, o Fernando e o Leandro defenderam algumas teses, quando eram candidatos à presidência da Liga das Escolas de Samba, que a gente tem visto uma forma ou de outra serem aplicadas. Né? Mas o Fernando está arara com essa história de carnaval, desfile de escola de samba, quinta, sexta e sábado, depois do carnaval. Né? Isso vai dar pano para mangas. Aliás, vou receber aqui essa semana ainda o meu amigo Bira do Caô para falar sobre o Dia Nacional do Samba, que Cabo Frio comemora no domingo. E o Bira é o superintendente da Morada do Samba, né? E vem falar sobre a união dos blocos de algumas escolas para esse domingo, inclusive com a presença da Grande Rio aqui na Morada do Samba, comemorando, né, o Dia Nacional do Samba, que é dia 2, mas a festa em Cabo Frio vai ser no dia 1º. E aí tem toda essa... O professor Totó é que gosta aqui. Hoje ele deu um basta na história do negócio do carnaval, né, com esse negócio de desfile quinta, sexta e sábado. Mas é um debate, Totó, que a gente tem que fazer, né? É uma parte importante do segmento cultural em Cabo Frio e é importante debater essas coisas. Mas tem umas conversas muito interessantes aí sobre o carnaval, porque, né, tem muita coisa para ser feita em pouco tempo. Verdade. Né? E eu tenho certeza que vocês vão debater de forma bacana aí nesse programa de amanhã. Quem está te abraçando aqui é a Estefânia Rodrigues, filha de Arara, né? Ah, grande figura, tá dando minha amiga. Bom dia, paz de Cristo, o amor de Maria, te mandando Amém. Um abraço, desejando Obrigado. Sucesso nessa nova caminhada aqui na Litoral. Obrigado, Estefânia. A Estefânia é uma grande amiga lá da Gamboa, filha do Arara, gente boa, tudo gente boa, graças a Deus. Graças Cercado a de Deus. gente boa. Isso é bom. Rafael, prazer te receber aqui. Prazer meu. Sucesso no programa, Obrigado. né? Que você continue conquistando a audiência da cidade, com o teu jeito franco, né, de colocar as coisas, com as entrevistas que você faz, que são de muito bom nível. Você sabe disso, né? Quando a gente conversou para que você viesse para cá, já revelei que sou um admirador do teu programa, do teu trabalho. E que tudo corra bem, é o meu sincero desejo. Obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço pelo espaço, por ter me acolhido aqui na TV, essa parceria, essa amizade que a gente tem, né? A admiração é recíproca, então eu acho que a gente só tem a crescer nessa parceria. E mandar um abraço para todo mundo que participou também, pedir para que acompanhe a gente no nosso programa amanhã às 5 horas, e a gente vai continuar nesse caminho, Sidney, né? Defendendo a população, defendendo as causas que a gente acha que são relevantes, principalmente a do servidor de Cabo Frio, né? E vamos seguindo nessa caminhada. Não temos
Os obstáculos que tem pela frente a gente vai superando, temos vencido, graças a Deus, graças à ajuda dos companheiros, e não vamos parar. Sempre com diplomacia, com tranquilidade, porque o que a gente quer é resolver problemas, é trazer a melhoria para a cidade de Cabo Frio. O resto tem que ficar em segundo plano. Se algumas pessoas não colocam, é outra história. Mas nós estamos à disposição aí de você, da TV, da população, para o que precisar. Obrigado pelo espaço. Valeu. Rafael Peçanha, professor Rafael Peçanha, apresentador aqui do programa Rafael Peçanha na Litoral News, blogueiro, está com o seu blog aí fazendo um trabalho bem legal e participando também de jornais como colunista, na Rádio Sucesso como colunista do programa da Fernandinha Carriço, toda segunda-feira de manhã. Acompanhe o Rafael também aqui na TV, no Canal 11, toda quarta-feira às 5 horas ao vivo, 5 da tarde, e depois nas reprises ao longo de toda a semana. Quero te agradecer pelo carinho, pela audiência, pela sintonia, desejar uma terça-feira abençoada para todo mundo e marcar um novo encontro para amanhã, e a gente está de volta com mais uma edição do nosso programa aqui no Canal 11 e no site redelitoral.tv.br. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A gente volta amanhã com mais uma edição do programa Sidney Marinho para você. Obrigado por tudo. Até lá. Tchau, pessoal. Oferecimento Autoviação Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Açaí Will, energia e saúde. Drogaria do Povo, medicamentos com até 70% de desconto. Kiarte Fitness, não importa o que você faz, o importante é estar em movimento com a Kiarte. D&C Móveis Planejados, qual a sua medida? A D&C faz e entrega em até 10 dias úteis. Restaurante Costa do Sol, qualidade, bom atendimento e mais sabor. IASIG, um jeito fácil de ensinar um novo idioma para o seu filho. IASIG, você, cidadão do mundo. Casa Ageno e Casa dos Parafusos, sua casa merece o melhor. Riala Parque Aquático, aqui a diversão é natural. Simões e França Odontologia Premium, atendimento personalizado ao seu alcance. SPC, Serasa, Banco Central, protestos, redução de juros abusivos? Lagos Perícia, solução é a nossa meta. Empório São Benedito, massas e pizzas com receita italiana, grelhados deliciosos. Pecado é resistir. Easy Info Soluções em Informática. No nosso aniversário, todas as fontes originais para notebook e netbook por R$ 79,90.